Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem e daremos então continuidade às nossas aulas. Hoje, nessa aula, nós iremos falar sobre a primeira semana do desenvolvimento embrionário, fertilização, segmentação e implantação, que são os acontecimentos dessa primeira semana do desenvolvimento embrionário. Farei uma pequena introdução sobre o desenvolvimento embrionário, depois iremos falar sobre fertilização, conversaremos sobre as fases da fertilização, falaremos o que é segmentação ou clivagem e vamos falar do processo de inidação. Então, para que um organismo ele seja formado, ele vai passar por um processo bem complexo e um processo contínuo. Inicialmente vai haver o quê? A fusão ou a fertilização do ovócito pelo espermatozoide, por um espermatozoide. E aí, quando ocorre esse processo de fertilização, vai ser formada uma célula ovo ou zigoto. Essa célula ovo ou zigoto, ela vai passar por uma série de transformação até chegar a um organismo multicelular. E para que aconteça isso, tem que ocorrer uma série de divisões celulares, migração dessas células, crescimento e o processo de diferenciação. Então, vamos falar um pouquinho sobre a fertilização. Essa fertilização é uma complexa sequência de eventos que se inicia com o contato do espermatozoide com o ovócito e vai terminar com a mistura dos cromossomos. Ou seja, os 23 cromossomos que são encontrados no espermatozoide vão se associar, ou se juntar, vamos dizer assim, se misturar com os 23 cromossomos do ovócito, instaurando então a diploidia, tornando aquele organismo, aquele embrião diploide. Então, a fertilização ela vai ocorrer aonde? Vai ocorrer lá na tuba uterina, ou seja, na ampola da tuba uterina mais especificamente. Então, aqui a gente tem uma representação esquemática do útero. Aí a gente tem a representação também aqui da tuba uterina. Essa tuba uterina ela é dividida em partes, uma chamada de istmo, outra chamada de ampola, outra parte chamada de infundíbula. Na extremidade a gente encontra as fímbrias. Então, a fertilização ela tem que ocorrer aqui nessa parte da tuba uterina que é chamada de ampola. A fertilização ela vai ser dividida em fases. A primeira fase que vai acontecer é a passagem do espermatozoide pela corona radiata. Tá? Então, o núcleo, ou seja, o espermatozoide, quando ele vai tentar penetrar um óvulo, o óvulo ele vai estar liberando uma enzima chamada de hialuronidase. É uma enzima da mucosa tubária e que vai estar auxiliando na dispersão das células foliculares para que esse espermatozoide ele possa estar adentrando. O espermatozoide ele possui aquele flagelo, ou seja, uma cauda que vai ser dotada de movimento e vai permitir então que esse espermatozoide ele possa estar se locomovendo. E também esses movimentos vai estar auxiliando esse espermatozoide na passagem, ou seja, na passagem do espermatozoide pela corona radiata. Tá? Então, aqui a gente tem um esquema representando um óvulo. Tá? Esse óvulo ele vai ser constituído por uma região, ou seja, uma série de células que vão estar associadas, formando a corona radiata. Abaixo da corona radiata a gente tem a chamada zona pelúcida, essa parte branca aqui. E aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter um ovócito secundário. No ovócito secundário a gente encontra o primeiro corpo polar, tá? E aqui no meio nós vamos encontrar os cromossomos, os cromossomos sofrendo divisões celulares. Então, a segunda fase da fertilização é chamada de penetração da zona pelúcida. Então, na primeira fase, o espermatozoide atravessou a corona radiata e na segunda fase, ou seja, o cromossomo, o espermatozoide atravessou a corona radiata e na segunda fase, o espermatozoide tem que atravessar essa zona pelúcida. Então, aí o espermatozoide ele vai estar liberando, o acrosoma do espermatozoide vai liberar uma enzima chamada de acrosina, que é uma enzima proteolítica que vai estar destruindo proteínas. Aí vai estar liberando também outra enzima chamada de esterase e enzimas chamadas também de neuraminidase. Então, quando o espermatozoide ele atravessa a zona pelúcida, vai ocorrer uma reação zonal. Então, a zona pelúcida ela vai se tornar impermeável a outros espermatozoides. Então, adentrou um espermatozoide no óvulo, outros espermatozoides eles ficam impedidos de adentrar nesse óvulo. Então, acredita que os lisossomos do ovócito, ou seja, do ovócito ou oócito,
eles também estejam liberando as enzimas que vai estar provocando essa reação zonal. Aqui a gente tem uma figura, né, mostrando um óvulo. Essas células aqui associadas umas às outras formam a corona radiata e o espermatozoide está atravessando aqui a corona radiata. E logo abaixo tem a zona pelúcida, né? Aí, quando ele atravessar essa zona pelúcida, vai ocorrer, então, essa reação zonal. A outra fase da fertilização é chamada de fusão das membranas plasmáticas do oócito e do espermatozoide. Então, as membranas desse oócito e do espermatozoide vão estar o quê? Se fundindo, fusionando, né? Aí a cabeça e a cauda do espermatozoide eles vão estar entrando no citoplasma do oócito. E aí, no caso, vai ocorrer a terceira fase, né, da fertilização, que seria o término da segunda divisão meiótica, que vai estar ocorrendo lá no oócito ou no óvulo, tá? E a formação do pronúcleo feminino. Então, após a penetração do espermatozoide, vai formar o quê? O ovócito secundário e vai ser formado também o segundo corpúsculo polar. Aí, os cromossomos maternos, no caso, eles vão se condensar e o núcleo vai se tornar o quê? Maduro, tornando-se o pronúcleo feminino, tá? A outra fase é chamada de formação do pronúcleo masculino. Então, quando ocorre essa formação do pronúcleo masculino, o que vai acontecer? O núcleo do espermatozoide ele vai sofrer um aumento de tamanho lá dentro do citoplasma, do oócito, para formar o pronúcleo masculino. Aí, o que vai acontecer? A cauda do espermatozoide ela vai degenerar lá no oócito secundário. Os pronúcleos, no caso, eles vão sofrer a replicação do seu DNA. A outra fase é chamada de formação do zigoto, né? Quando ocorre a fusão dos pronúcleos, no caso seriam esses dois aqui, ó, no centro do ovócito secundário, né? Esse pronúcleo é masculino e um pronúcleo feminino, né? Eles vão se fundir, aí as membranas aqui dos pronúcleos elas vão se desintegrar, tá? Elas vão se desintegrar e aí aqui a gente encontra, ó, o segundo corpúsculo polar, né? O primeiro corpúsculo e o segundo corpúsculo polar, tá? Então, quando ocorre essa fusão dos dois pronúcleos, aí vai formar o quê? Um óvulo, que também pode ser chamado de zigoto. E é nesse momento aqui da formação do zigoto que vai ocorrer a restauração da diploidia, que o organismo, então, o embrião, então, passa a ser diploide. Aqui a gente tem uma representação, né, dessas fases da fertilização. Então, aqui a gente tem um óvulo, né, como eu já falei, essa parte aqui com várias células, né, associadas umas às outras, é chamada de corona radiata. Logo abaixo, essa parte branca aqui, ó, é chamada de zona pelúcida, e logo abaixo, mais ainda, adentro, né, do óvulo, a gente vai encontrar o ovócito secundário. E no centro, vamos encontrar os cromossomos sofrendo, então, o processo de meiose. E aqui, a gente tem o primeiro corpo polar. Aí aqui a gente vai ter o quê? Um ovócito secundário sendo penetrado pelo espermatozoide. Aí esse espermatozoide adentrou aqui no ovócito e houve a formação, ó, do segundo corpo polar, tá? Aí a gente encontra o pronúcleo feminino, tá? E aqui já o espermatozoide penetrou, aí vai ocorrer o quê? A fusão, né? A gente vai encontrar já os dois pronúcleos aqui, o feminino e o masculino. Aí aqui nessa outra parte, nesse outro esquema aqui, a gente está vendo a fusão, né, dos pronúcleos feminino e masculino para restaurar, então, a diploidia. E aí as membranas desses pronúcleos, elas vão o quê? Se desintegrar, né? Vai ocorrer a dissolução dessas membranas. E aqui a gente vai ter o quê? Um zigoto, né? Um zigoto já com a sua diploidia, então, restaurada, ou seja, apresentando tanto os cromossomos masculinos quanto os cromossomos femininos. Aí, a partir daí, essa célula ovozigoto, ela vai sofrer uma série de divisões celulares. Essas divisões celulares é chamada de segmentação ou clivagem, tá? Então, quando houve a formação do zigoto, restaurou a diploidia, aquele zigoto ele passa a ter, então, 46 cromossomos, e aí, então, vai começar uma série de divisões mitóticas, que é chamada segmentação ou clivagem. Aí, uma célula, o zigoto, ele vai sofrer a primeira divisão mitótica, vai formar duas células. Essas duas células vão sofrer uma segunda divisão mitótica, vai formar 4 células, 4 forma 8 e assim sucessivamente, né? Essas divisões celulares, elas vão atingir um total de 64 células, né? Quando elas atingirem 64 células, elas passam a ser chamadas de blástula.
Quando elas atingem 16 células, né, ela é chamada de mórula. Quando elas atingem 64 células, ela é chamada de blástula. E aqui é mostrando, né, o processo mostrando para mostrar para vocês que esse processo de segmentação ou clivagem não vai estar ocorrendo somente no local específico, né? Então, a fertilização ocorre naquela parte lá da tuba uterina chamada de ampola, né? Aqui está mostrando um óvulo sendo fertilizado pelo espermatozoide, né? Aí, quando ocorre a fertilização, vai ocorrer as divisões mitóticas, que são chamadas de segmentação ou clivagem. Uma célula vai dar origem a duas células dão origem a quatro células dão origem a 8 células. Então, essas divisões mitóticas, assim, elas não vão ocorrer de uma hora para outra. Cada divisão mitótica dessa vai ocorrer em pelo menos um dia, tá? Aí 4 células vai dar origem a 8, 8 a 16 e assim sucessivamente até chegar naquela fase de blástula, né? E quando ocorrer essa série de divisões celulares, esse embrião ele vai ser implantado lá no útero, tá? E o embrião vai ser implantado no útero e esse processo vai ser chamado de quê? De segmentação. Aí eu tenho aqui uma representação esquemática mostrando a segmentação do zigoto, né, de um mamífero, de um anfíbio e de uma ave. Esse óvulo, né, dos mamíferos é um óvulo oligoléstrico, ou seja, não tem muito vitelo nesse óvulo, ou seja, o vitelo seria uma parte nutritiva para estar alimentando então o óvulo ou para estar alimentando o óvulo, ou seja, o ovo, a célula ovo ou o zigoto. Então, aqui só mostrando, né? Então, também nos anfíbios, nas aves, ocorre a mesma coisa. Só que as divisões, elas são diferentes, né? Tem vários tipos de divisões também chamadas. Então, aqui em todos vai ocorrer aqui o zigoto, no caso, ele vai sofrer divisões mitóticas. A primeira divisão mitótica forma 2 células, no anfíbio também, né? Nas aves também vai sofrer a primeira divisão mitótica formando 2 células, depois forma 4 células, depois formam 8 células, depois 16 células, e aí vai atingir aquela fase chamada de mórula. Quando atingir essas 64 células, vai formar então o embrião vai ser chamado o quê? De blástula, né? O zigoto vai ser chamado de blástula. Então, quando ele sofreu então essas divisões, né, formando então a blástula, o que vai ocorrer? Essa blástula, o embrião, ele vai ser o quê? Implantado lá no endométrio. Nos seres humanos, o óvulo vai ser o quê? Oligoléstrico, como eu falei, ou seja, não vai ser rico em vitelo, né? O tipo de clivagem, né, desse óvulo vai ser total ou igual, ou seja, todo óvulo, toda célula ovo ou zigoto vai sofrer clivagem e essa clivagem ela vai ser igual, né? Ou seja, como se as células apresentasse o mesmo tamanho após as divisões, né? Sofreu a primeira divisão, as duas células que foram formadas vai estar o mesmo tamanho e assim sucessivamente. Aí sofreu várias divisões ou clivagens, segmentação ou clivagens, formou a fase chamada de mórula, sofreu outras divisões ou clivagens, aí formou a fase chamada de blástula. Na blástula a gente vai ver o que? As células elas vão se migrar, né, para a periferia formando uma cavidade, né, dentro dessa blástula. Essa cavidade é chamada de quê? De blastocélula, tá? Então, se você pegar essa célula aqui, ou seja, essa blástula, né, e fizer um corte dela aqui bem no meio, né, um corte mediano, olhar de cima, vocês vão ver esse corte dessa maneira aqui, ó. Todas as células localizadas na periferia e no centro fica uma cavidade chamada de blastocélula. Aí, após essa série de divisões, né, ou segmentação ou clivagem, vai ocorrer a formação do blastocisto. Né? Então, aqui está mostrando o quê? Mostrando também, de novo, aquelas divisões celulares. A primeira divisão celular com 2 células, a segunda com 4, a terceira com 8 células, a quarta divisão, né, com 16 células, formando, então, chegando naquele estágio chamado de módulo. Essas 16 células vão se dividir de novo, formando 32 células, e depois 64 células. Aí depois, essas células elas vão migrar para a periferia, né, ó, periferia, formando uma camada de células chamada de trofoblasto, essa camada de células fica mais na periferia, chamada de trofoblasto, e um agrupamento de células fica em um dos polos, né, em um dos polos,
E essa região aqui, no caso, é chamada de massa celular interna, tá? Ou embrioblasto. Então, durante a formação do blastocisto, né, vai haver a formação de uma camada chamada de trofoblasto, que é a camada mais externa, e esse trofoblasto aqui, ó, essa camada de células externas, vai dar origem o quê? A placenta. Essa massa celular aqui interna, que também é chamada de embrioblasto, vai dar origem, mais especificamente, né, propriamente dito, vamos dizer assim, ao embrião e também dá origem aos anexos embrionários, que a gente vai ver mais na frente, nas próximas fases do desenvolvimento embrionário. Então, depois que ocorrer a formação desse blastocisto, o que vai ocorrer? O processo de nidação. Aí vai se iniciar a gravidez. Então, essa nidação, ela vai se iniciar na primeira semana do desenvolvimento embrionário. Né? E aqui a gente tem o quê? Uma representação esquemática, né, do blastocisto, ó. Blastocisto com essa camada mais externa chamada de trofoblasto e essa parte aqui chamada de embrioblasto, tá? E aqui a gente tem uma cavidade, né, desse blastocisto, e aqui seria o quê? O blastocisto sendo implantado na camada do útero, na parede do útero. Aqui no caso representando a parede uterina, tá? E o blastocisto, ele sendo implantado então na camada do útero. E aqui seria essa parte que seria a cavidade uterina. Então, para que ocorra esse processo de nidação, vai ser necessário que a mucosa uterina ela tenha sido preparada pelos hormônios ovarianos. É necessário que o blastocisto ele tenha atingido o estado de desenvolvimento necessário para poder se implantar na parede uterina, tá? Então, aqui na primeira semana se inicia, né, o processo de nidação, e esse processo de nidação ele vai terminar apenas na segunda semana do desenvolvimento embrionário. Tá? Então, a gente fica por aqui nessa aula. O livro pelo qual eu elaborei, né, essa aula foi o livro do Muri Persaldi, chamado de Embriologia Básica, que esse livro vai estar disponível para vocês na plataforma de vocês. Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.